Voltamos com São José em Debate, hoje com o tema Prevenção na Gravidez na Adolescência. Eu gostaria agora de conversar com a Sara, do Benfam, a questão da adolescência no momento de formação escolar, né? O jovem está com muitas dúvidas na cabeça, preparação para o mercado de trabalho, aí tem a questão também do amor, né? São muitas dúvidas que acabam ficando na cabeça desse jovem. E a questão da gravidez também é prejudicial, né? Às vezes ele não conversa com o pai, não conversa com a mãe. Como é que o Benfam trabalha essa questão? Como é que pode ajudar esse jovem? A gente trabalha a partir das questões da discussão da sexualidade, né? Como que a gente, não só na adolescência, mas ao longo da nossa vida, como a gente tem que quebrar os tabus, como, né, até a Virgínia falou agora há pouco, essas famílias já vêm reproduzindo, as pessoas vêm reproduzindo conhecimentos que elas adquiriram culturalmente, né? E com o passar do tempo, isso vai se cristalizando. Então, a gente tem que discutir, né, sobre sexualidade como parte da saúde, né? Como a gente precisa cuidar de qualquer parte da nossa saúde, dos dentes, tem que cuidar, né, da saúde como um todo, e a sexualidade ela é inerente à totalidade da saúde. Então, a gente precisa trabalhar essas questões para que eles percebam que quando eles vão adolescência, eles vão se deparar com as questões mais, vamos dizer assim, próprias do sexo em si, além da sexualidade, que, né, faz parte de todo o contexto, mas de que forma lidar com isso de uma maneira saudável. Sara, se tu me permites, a Virgínia mencionou uma coisa que é um fator positivo, mas é um preocupante. Quando ela trouxe que em muitos dos casos a adolescente vai acompanhado do familiar e em alguns casos do seu acompanhante. E que, na verdade, ela tem, entre aspas, um apoio ali. Isso é bom. Por outro lado, é ruim. Eu digo por que eu penso isso. Porque daqui a pouco, e tu falasse que ela acaba replicando um modelo que ela vivenciou. Na verdade, na casa dela, a mãe já foi adolescente, ela é fruto de uma gravidez na adolescência. Me preocupa porque o do ruim é assim, em algum momento o Benfam ou o hospital regional, eu sei que esse não é o papel, mas na continuidade ele tenta quebrar esse ciclo, mostrando exatamente o que eu quis dizer. Se ele conseguir quebrar o ciclo, dali para frente as gerações podem ser transformadas. Porque como se eles olharem para trás, essas gerações estão replicando o modelo e que acaba refletindo na questão social, nessa questão que né, são vidas que são transformadas. Eu não sei se o Benfam, quando faz, eu acredito que sim, e eu queria até abordar vocês duas nesse sentido, se ela faz essa abordagem com a criança, dizer, olha, aqui tu tens um filho e esse filho é para a vida toda, mas tu tens que agora trabalhar para transformar a vida do teu filho para que ele possa ter, né, uma realidade diferente, se é que tu queres transformar essa realidade. Eu acho que ali nós estaremos então desconstruindo ou ressignificando essa realidade. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês concordam ou não com isso. A gente, quando elas chegam, aquele momento é um momento crucial, o parto, né, que é praticamente o fim de todo um processo, né, e fazer uma abordagem assim de conscientização naquele momento, sabe, Moacir, é meio complicado. Então, quando ela chega, se ela chega assim no início do trabalho de parto, ou às vezes ela nem entrou ainda no trabalho de parto propriamente dito, então que a gente sinta que possa fazer uma abordagem, a gente faz. Não, a gente olha, eu normalmente faço o histórico de enfermagem, né, na admissão da paciente, então, da parturiente, e está lá a idade dela. E quando a gente vê lá no quadradinho a idade, né, menor de 18 anos, então a gente já se entristece mesmo, né? Porque a gente sabe o desdobramento que isso vai dar. Então, assim, é mais Bolsa Família, é mais escola, são mais creches, a sociedade em si, elas mesmas vão exigir que se abram mais vagas nas creches, né? Mais programas assistenciais, né? E abandono também. E existe caso de reincidência? Aumenta? Sim, assim, há casos que assusta. 17 anos, terceira gravidez, teve um aborto, 2 abortos, essa seria a terceira gestação.
né? Isto é comum, não é raro não. Ô Virgínia, tu entendes que em algum momento essa gravidez também ela é estimulada pela família de origem para que essa adolescente tenha dali para frente uma vida independente, ela já constitui um lar, ou seja, não está mais sobre a minha responsabilidade? Vocês sentem isso nessa realidade ou não? Eu sinto. A gente sente, e eu sempre faço um paralelo, que tem uma irmã que é pedagoga e ela trabalha com a educação infantil. Então ela disse, aquilo que tu vês lá vai sobrar para mim do outro lado. Que os problemas que tu vivencia ali, tu não vivencia, tu vivencia o lado bom da história. O lado difícil, complicado e que me faz muitas vezes chorar é daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, porque até 6 anos tu forma um indivíduo, né? E também se ele não vai para uma boa escola, para um bom centro formador, A vulnerabilidade é grande, né? Então o que vai ser dessa criatura, né? Casos assim, e a predisposição dessa criança também depois para a violência, porque como elas não têm uma estrutura familiar, né? O parceiro também é adolescente, às vezes 16, 17 anos, nem barba tem, né? E que estrutura tem para constituir ali uma família, né? Aí eles ficam com a mãe, que também já não tem uma estrutura, que é sozinha, que tem outros filhos, que tem múltiplos parceiros, algumas, né, que, né, é uma família já... Porque hoje o modelo de família nosso é bem diferente, né, e mudou bastante. Então, essa criança, como é que ela vai se criar? Então, essa questão do modelo familiar que tu falou que mudou, tem um pouco também relacionado à falta de limite, e esse jovem ele acaba não tendo responsabilidade para usar uma camisinha, usar um método anticonceptivo para não ter esse filho. Muitas vezes eles nem se preocupam com essa questão se vai ou não engravidar, né? Eu não sei, a Sara vai falar melhor disso do que eu, mas dá sempre essa sensação, e eu queria até que é muito importante essa pergunta que a Sara colocou. Eu penso que o modelo econômico acabou sendo não grande responsável, mas um dos grandes responsáveis, porque no modelo que nós tínhamos antigo, ou tradicional, as mulheres, as mães estavam em casa e as famílias eram, na sua maioria, de uma estrutura padrão. O pai, a mãe e os filhos, a mãe a zeladora e o pai o provedor. A zeladora observava, então ela via aquilo estar saindo do controle e aí chamava o provedor, mas também o da autoridade, ela tinha isso. A mãe saindo para o mercado de trabalho, como nós presenciamos nas estatísticas, muitos lares têm a mulher como a chefe da família. Sim. Ela é a provedora. Então tem mulheres que a gente conversa que sofrem porque elas saem e sabem que estão deixando filhos menores em casa, que não têm condições de autogerir. Mas a condição econômica, ela tem que fazer uma opção. Ou eu vou à busca do sustento, de que a gente tenha essa estabilidade na base das nossas necessidades, ou nós vamos estar muito mais expostos. Então, nesse sentido, eu acredito que vem isso. O modelo econômico também é o grande fator de modificação. Mas o Benfam trabalha de que maneira? Então, Isso que eu estava pensando a gente trabalha, quando você colocou, né, alguns pontos, fazendo essa reflexão. Bom, agora você vai, né, com as meninas que, vamos dizer assim, estão na adolescência e podem engravidar. Os exemplos, né? Você vai deixar de... A primeira coisa que elas deixam a escola, né? Por uma série de questões. Então, elas já ficam depois fora da idade adequada escolar, depois que a criança nasce. Muitas não voltam. Né? A gente vai mostrando tudo isso para elas. Qual é o teu projeto de vida, né? Você tem que ter um projeto de vida a curto, médio e longo prazo. A gente discute isso com eles, com elas e eles. A gente discute a questão... de que se eles não estudarem e não se capacitarem profissionalmente, que futuro vai ter para poder dar também educação para os seus filhos, planejados ou não planejados. Então, essas discussões a gente faz com eles. A gente usa muitos filmes e vídeos de entrevista com adolescentes que foram, né, mães e pais na adolescência. Isso faz eles analisarem, mas assim, acho que a questão hoje, alguns estudos mostram que a gente tem que atuar nessa construção
desconstrução sociocultural. Na construção de um projeto, jogar eles para uma eles perspectiva têm que de futuro. ter oportunidade de capacitação profissional, eles têm que ter oportunidade, investimento nas questões culturais. Os nossos adolescentes, lá do nosso centro de jovens, a maioria deles não tem nenhuma atividade cultural, não tem oferta no município, na região, então eles não têm estímulo para as atividades culturais. Com isso, eles ficam limitados ao conhecimento da escola, que muitas vezes ele está numa fase mais da formação, vamos dizer assim, ali tradicional, que a escola não tem como dar resposta para todas as necessidades e demandas da sociedade. Hoje, a maioria dos pais acha que o filho estando na escola ou na creche, ele vai estar bem educado, né? E a gente precisa resgatar isso. Tem que ter um conjunto de preocupação da família, dos responsáveis, da escola, das políticas públicas de saúde, para que a gente tenha esse adolescente, que também alguns estudos mostram que a adolescência está ficando cada vez um período maior. Os filhos ficam em casa hoje até terminarem de estudar, até terem o primeiro emprego. E essa adolescência foi esticada, né? E isso faz com que eles se tornem menos até protagonistas da sua própria história, da sua vida, né? E deixem isso para depois. E a gente tem que resgatar, né? Acho que as questões que você traz, a gente mudou todo aquele contexto, que a educação, até antigamente, eu falo assim, antigamente uma família que tinha um poder aquisitivo muito alto, ela mandava um filho para uma escola interna, ou no país ou fora do país. Isso era visto como uma educação de primeira. Você tirou da convivência, então assim, também não é por aí, né? Aí a gente brinca, mas os adolescentes, os jovens não tinham toda essa liberdade, mas o que existia de criança de 7 meses, nossa, o que tinha de criança que nascia de 7 meses, eram as gestações da adolescência que não eram assumidas. Né? Acho que essa questão ela vem acompanhando o transcorrer, né, da nossa história, mas vai tendo outras, vamos dizer assim, outras formas de se apresentar, e a gente sempre tenta esconder, sempre tenta dizer que não era bem assim, mas a gente precisa cada vez mais preparar, né, os adolescentes e todos que convivem com os adolescentes, com os pais adolescentes, para essa situação da responsabilidade pela sua própria vida, pelo seu próprio destino profissional, pelo seu próprio destino de construção. O que eu quero ser nessa sociedade, né? Mas precisa ter investimento de políticas públicas junto. Porque sozinho, como é que uma criança, um adolescente de baixa renda vai ter acesso a essas questões que são tão importantes na formação do caráter, na formação até da autoestima da pessoa? Certo, bom, nós vamos novamente para o intervalo, voltamos com o último bloco do programa e logo retornaremos. No último bloco de São José em Debate, nós vamos falar agora das políticas públicas. Eu gostaria de conversar com o vereador Moacir sobre essa questão. O planejamento familiar inexistente, o próprio assunto da sexualidade não é debatido tanto na família quanto nas escolas. É necessário uma política pública que a gente não vê no dia a dia. É necessário um pensar público diferente, porque se o princípio, a preocupação pública for diferente, ela muda. Porque, vê bem, nós estamos falando de uma lei que ela foi criada para tentar, pelo menos em uma semana, se discutir, o que não deveria nem acontecer em uma semana. Isso deveria permear a preocupação da educação e da saúde durante toda a vida da sociedade. Nós estávamos, inclusive, discutindo isso aqui. Ora, se nós não conseguimos nem numa semana trazer esse tema para um debate,
como estão sendo executados os programas de prevenção. O programa de prevenção, ele acaba sendo muito mais um bombeiro, ele vai apagar incêndio, ele não vai trabalhar lá na origem. Então tem questões que tem que ser extremamente mais abertas na discussão. No ano passado, quando nós fizemos a semana, nós fizemos uma reunião pública aqui e trouxemos e convidamos o pessoal da educação e da saúde exatamente pedindo, já que esse ano, que era o ano passado, é o primeiro ano, que no ano que vem as secretarias possam então estar se organizando e fazer essa discussão, que não resolveria, mas é o primeiro passo. Nós temos que começar a dar passos mais largos nesse sentido. A Virgínia estava falando, o hospital ele vai pegar o que é o resultado de uma política bem feita ou mal feita. Ele vai sentir lá, se a política começar a ser bem feita, que lá vai baixar alguma coisa, a qualidade lá vai melhorar e quem chega lá chega com outro foco. Então tem que ser repensado, sim, e essa análise, e nós estamos falando de uma cidade que é fácil de ser vista, nós estamos discutindo aqui, as cidades cresceram porque nós tivemos a urbanização do litoral. Então os modelos modificaram, então as políticas têm que ser intensificadas, mas mais ainda, política de lazer, política de cultura, política de estímulo ao esporte, porque o jovem vai para o esporte, ele tem uma quadra, ele vai numa banda de música, ele vai ao cinema, ele participa do grupo do teatro e ele vai na formação que a cabeça vai abrindo. Nós temos que trabalhar mentes, aí a gente transforma em realidades. Não sei se é isso que a Sara pensa, se é isso que a Virgínia pensa, né? A gente tem alguns adolescentes nossos que conseguem uma bolsa de estudo num colégio tradicional que, né, oferece para a comunidade de baixa renda, e esses adolescentes têm um diferencial, né? Então a gente vê na prática que se eles tiverem acesso a todas as questões que envolvem a educação, que envolvem um horizonte com oportunidades realmente que o ser humano precisa para se fortalecer e chegar na vida adulta com, vamos dizer assim, uma postura, né, de coerência com o que a gente espera hoje, né, do nosso convívio social. Ele chega com uma capacitação profissional, ele chega com uma perspectiva, inclusive vocês não vão acreditar, mas tem adolescentes nossos que eles dizem assim, não, eu nem vou tentar vestibular na UFSC, porque eu não tenho chance de passar. Então eles não têm nem o sonho, né? É tirado até o sonho, porque eles sabem que vão ter muito mais dificuldade, né, de conseguir uma vaga. Então isso é algo que a gente tem que trabalhar, né, de dar essa, vamos dizer assim, é uma atuação em conjunto, não é sozinho, não. A gente tem atividades tímidas, são feitas muitas atividades, mas ainda elas são tímidas e elas ainda não chegam ao conjunto, né, da população, principalmente os adolescentes de baixa renda. Então é muito importante que a gente tenha essa atuação coordenada, articulada e fortalecida nas áreas da educação, da assistência social, da saúde, né, da cultura, porque não tem outra forma. Virgínia, você estava colocando a questão, nós conversamos antes de iniciar a gravação, da faixa etária das adolescentes. É um pouco diferente aqui no Brasil, você estava colocando? Perante a legislação brasileira, o adolescente, a criança até 12 anos incompletos e o adolescente vai de 12 a 18 anos. A OMS diz que a adolescência vai de 10 a 19 anos, né? Então, eu acho que seria importante estar falando aqui também alguns números, né? Sim, essa questão que a gente ia colocar. Porque no Brasil, alguns estudiosos já mostram que na última década diminuiu a gravidez na adolescência, né, até 2009. E dali para cá até 2009 houve uma ascensão, dali para cá então está tendo um declínio. Mas eu fazendo lá uma estatística, uma estimativa, porque eu fui pega assim muito em cima do laço, a nossa estatística não foge à realidade brasileira, que é uma média de 20% dos partos normais serem em adolescentes, né? Outra coisa importante, eu acho, a se falar é que desses
das mulheres que engravidam, das adolescentes que engravidam, 20% ocorre nos primeiros meses de relações sexuais e 40% a 50% no primeiro ano de atividade sexual, né? A maioria da gravidez na adolescência não é planejada, logo inicia um pré-natal mais tarde, né? E predispondo atrás do diagnóstico de complicações da gravidez, que é bastante comum nas adolescentes, principalmente abaixo de 14 anos. Seria pelo fato de por vergonha, por esconder da família e não procurar um médico, não procurar uma ajuda? Essa adolescente? Pode ser. Pode, isso poderia ser uma explicação, né? Mas eu acho que o que eu vejo na prática é o acesso mesmo ao serviço. O acesso? É o acesso. Eu acho que hoje essa coisa de querer esconder era muito mais do passado. Hoje não. Hoje tem uma liberdade bem maior de expressão. Um atendimento especializado. Então, Virginia, tu entendes que a rede básica não está ainda preparada e não tem disponibilizado esse serviço como deveria ser. Isso tem sido um obstáculo. Com certeza, e isso a gente vê lá no nosso serviço, né? Dela dizer assim, bom, você fez, a gravidez da adolescência já é uma gravidez de risco. Aí você fez lá 4 consultas, 3 consultas ou nenhuma consulta. Por que você não fez? Por que você só fez 3? Por que você só fez 4 ou não fez no mínimo 6, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde? Eu fui no posto por diversas vezes. Primeiro, eu não tinha dinheiro para ir ao posto. Eu moro longe. Aí eu preciso de dinheiro e eu não tenho. Segundo, eu fui no posto, não tinha médico, só tinha enfermeiro. Outro não tinha nem enfermeiro para fazer a consulta, né, dependendo do bairro. E o médico sai todo mês ou a cada 2 meses muda o médico, aí até que o outro venha. Então, existe uma dificuldade muito grande no acesso ao serviço, sabe? E eu não culpo em nenhum momento as adolescentes. Eu concordo com a Sara, todo esse trabalho que tem que ter de fazer com que as pessoas desenvolvam a consciência e a responsabilidade desde a mais tenra idade. Isso a gente vai desde a mais tenra idade, né? Ensina o caminho que o teu filho deve andar, que ainda velho ele não vai se esquecer dele. Já disse um grande sábio, conhecido nosso, Jesus Cristo. Então, é isso aí. Se tu orientares, mas aí tem que ser uma coisa efetiva, né? Eu acho que a gente fica muito na discussão, sabe, Moacir? E vai pouco na prática. E pouca execução. E a forma da prática também, Moacir. Porque eu acho que nós temos que partir da realidade do que eles já conhecem. Porque a gente não pode pensar que o adolescente, ele é um zero. Porque ele não é. Ele já traz uma bagagem de informação, né? Que ele às vezes maior do que muitos pais. Muitos pais. Então, eu não posso ignorar esse saber dele. Então, eu tenho que considerar. E a partir daí, construir um novo, né? E desconstruir velhos conceitos. Perfeito. Mas, Virginia, eu estava pensando aqui. Na classificação, criança vai até 12 anos incompletos. Então, tu já presenciaste gravidez na infância e não na adolescência. Na infância. Porque... Já teve o caso... E não foi comigo, não foi no meu plantão, mas eu sei que teve internada na maternidade uma menina de 11 anos. E os riscos de uma gravidez na cidade, Virginia? Os riscos de uma gravidez na cidade? Não, são vários, assim, ó. Por exemplo, a hipertensão, trabalho de parto prematuro, a gente diz que é a amniorrex, que é rompimento das bolsas da água prematuramente, né? A própria criança nasce com baixo peso, né? E fora depois que nasce todo o processo de adaptação dessa mãe. E essa mãe também, ela tem uma predisposição a desenvolver depressões severas, porque a perspectiva de vida dela, ela teve que interromper, ela de repente tinha um plano para a vida, estudar, se formar, né? Não é o que a gente vê muito lá não, sabe? Me parece que assim, é cultural. Quando chegar naquela idade, eu tenho que ser mãe. Aí eu queria ser mãe, eu queria ter um bebê. Parece que ela quer continuar a brincar de boneca, sabe? E estudar, eu tenho que estudar. Eu estava estudando, eu interrompi por causa da gravidez. Mas será que ela vai voltar a estudar? Porque agora ela tem um bebê para cuidar. Então, Sara, é um problema social, né? Que a Virginia está nos relatando aqui. Sim, e a gente vê que além de tudo, essas meninas ainda entram num indicador que é um dos que a gente
tem tido uma péssima performance que é na mortalidade materna no nosso país. A gente não consegue melhorar o número de mortes evitáveis, porque a maioria das mortes acontece nessa fase, né, que a Virgínia falou, do pré-natal, que elas ou por começarem tarde o pré-natal, ou por terem alguma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, e isso faz com que elas ainda entrem numa situação pior, elas entram nessa situação de vulnerabilidade, né, de entrar nas estatísticas da mortalidade materna por já ser uma gravidez de risco. Engrossando com nossas estatísticas. Eu tenho uns dados aqui até para reforçar o que a Virgínia falou. Em São José, agora, tu dizes aqueles que foram atendidos no hospital, mas aqueles que estão cadastrados nas unidades de saúde, que fazem o pré-natal até o mês de maio, até agora no início do mês de maio, e a Secretaria nos forneceu isso, eles totalizam 19,46%, que dá exatamente os 20% que tu falasse da estatística de gravidez na adolescência. O IBGE lançou agora recentemente 17,7% é o número da taxa de o que deu, agora olha só, a Sara colocou, olha um dado interessante, 17,7%. É 17,7% o dado de 2011 de São José. São 307 casos em 1.731 de São José também nesse caso. Mas eu fico pensando, essa é uma estatística daqueles que passaram pela rede. Se 20% passaram pela rede, quantos chegaram lá que não passaram pela rede? Então, efetivamente, essa estatística, ela é maior. Ela é a registrada, essa, que passou pela rede. Porque a rede básica está aqui, mas do hospital, que estaria então só no final e não aqui na questão do pré-natal, ele já estaria inserido num contexto maior. Isso é São José, porque o hospital não atende só São José, ele atende outros municípios. Elas vão para outras maternidades. Tem a questão também, os clínicos particulares também, que a gente não tem esse número, né? Que também acontece. Sim, acontece, mas aí acaba sendo um pouco menor pelo contexto de que a Virgínia falou da questão social. Mas também, essa realidade também faz parte, né? Faz parte. Vereador, já estamos no segundo ano desta lei, da semana institucional, e na prática, o senhor, como autor da lei, o senhor está vendo essa aplicação por parte do governo? Não, nós não estamos percebendo, nem tão pouco nas discussões, porque o objetivo é começar, e nós discutimos isso no lançamento da lei, é iniciar a discussão, porque nós entendemos que o processo tem que iniciar. Não vamos dizer que nada está sendo feito, que nós então estaríamos sendo levianos na discussão, não é isso. Nós sabemos que existem políticas públicas estabelecidas, inclusive com incentivos do governo federal, do Ministério da Saúde, as próprias instituições hospitalares têm políticas nessa linha, o que não é o papel deles, porque isso tem que ser na rede básica, que é o papel dos municípios, mas o que a gente tem constatado é de que há de se avançar e com uma velocidade maior, mas numa amplitude também maior, né? Aí poderíamos dizer assim, mas então a lei ela é válida? Vale uma lei se na prática ela vale? Nem que for para que em algum momento alguém venha reivindicar, à luz da lei, um direito que ela tem, porque ela venha querer que aquilo ali seja fomentado. Então, não é porque existe a lei, ela não é cumprida, que ela deixa de ter significado. E neste caso específico dessa lei, que era para discussão, né, com relação à orientação e à maturidade nesse sentido da questão, nós podemos dizer que só nós aqui estamos no segundo ano discutindo. Então, nesse sentido, ela foi bastante interessante. Nós sonhamos que ela possa ser aberta e amplificada essa discussão ao ponto que a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação e o Poder Público como um todo, depois dela, tracem políticas públicas práticas, né, para fazer frente a essa problemática. E no ano passado também ocorreram discussões públicas aqui na Câmara, né? Reuniões. Que nós pretendemos fazer, inclusive, no final do mês de maio, né? A Sara já trouxe aqui essa proposta para que a gente postergue um pouquinho essa discussão, mas que a gente volte, né? Reunindo aí e ampliando um pouquinho essa discussão também esse ano. Né? Porque esse é o objetivo. Até porque você já colocou também aqui no debate que é uma semana de prevenção, mas é para ser uma prática permanente. Exatamente. Só que nessa semana, claro, é chamada atenção para esse assunto. Chamar atenção para conscientizar, talvez ela seja tão importante ou mais importante para conscientizar o agente público do que propriamente
quem é o agente envolvido no objetivo dessa lei. Porque é através da discussão e da reflexão que acabam achando o caminho para a melhoria dessa questão. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu vou agradecer a presença de todos no debate de hoje. Eu gostaria, Sara, que tu deixasse o contato do BemFam para quem quer conhecer o trabalho do BemFam e também participar. Então, o nosso telefone é 3034-3004. Nós estamos ali no bairro Floresta, na Rua Oswaldo Correia de Andrade, número 101. E o nosso e-mail é bemfam.org.br. E nós estamos lá, então, à disposição e esperamos continuar nessa articulação para promover e fortalecer as ações para a prevenção de todos os problemas que podem, né, comprometer o desenvolvimento da adolescência no nosso município. Certo, eu agradeço mais uma vez a tua presença, Sara. Obrigada também, eu que agradeço. Agradeço também a Virgínia Silveira, que é enfermeira do Centro Obstétrico do Hospital Regional. Obrigada pela tua contribuição também neste debate. Eu gostaria de agradecer ao vereador Moacir pelo convite e poder vir aqui colocar um pouco da minha vivência, né, dentro do Hospital Regional e também ao longo da minha vida profissional. Né? Sempre é bom somar, né? E somar alguma coisa para o bem-estar de todos e o crescimento, né, das pessoas. Eu gostaria assim, de terminar e falar um pouco de educação, que eu gosto muito de educação. E eu trabalhei 12 anos na educação de nível superior, né? E dizendo que a educação é a ciência do conhecimento que permite ao indivíduo alcançar um bem-estar geral quando é incentivado a desenvolver o autocuidado em saúde. Falando em saúde, teria que terminar dessa forma. Mais uma vez, obrigada, vereador Moacir. Agradecer a presença aqui, agradecer a TV Câmara que promove essa discussão, né, ao Hospital Regional, né, na pessoa da Virgínia. E dizer, Virgínia, é muito importante discutir a prática e a realidade lá, porque às vezes a gente está um pouquinho desconexo daquilo que acontece todos os dias lá. Meus parabéns pelo trabalho e pela abordagem, a Sara também, e torcer que a gente amplie essa discussão, porque os agentes que persistem têm que continuar para a gente poder fazer a lei valer, né? E agradecer isso aí à população que nos assiste, que tenha essa consciência do que é necessário discutir, abrir esse assunto, porque eu sempre digo, não é para resolver problemas focados, mas sim para transformar gerações daqui para frente. Obrigado. Certo, muito obrigada. Bom, só para relembrar, a lei, então, ela foi instituída em 2010 e a Semana de Prevenção e Orientação da Gravidez na Adolescência, que sempre vai acontecer do dia 7 a 13 de maio. Bom, esse assunto ele é muito importante, né? A informação, a conscientização sobre essa questão e também o diálogo. O São José em Debate fica por aqui. Na próxima semana, um novo assunto de interesse da cidade. Até lá!